Entre os vários temas focados em liderança, estratégia de negócios, mercado e cultura organizacional, qual vocês consideram que é o mais urgente? Eu entendo que existem muitos temas importantes. E vocês, como profissionais de recursos humanos, talentos e pessoas, têm de contribuir de forma estratégica para o seu negócio, enquanto enfrentamos uma crise global e multifacetada que afeta tudo e a todos. Nós enfrentamos uma crise sanitária difícil que impactou a nossa economia, a sociedade e as relações. Além da dor de ter que lidar com a morte de entes queridos, nós também sofremos de alguma forma com o ressurgimento da guerra e o agravamento da fome no mundo. Duas pesquisas recentes comprovaram que essas crises externas também afetaram as nossas organizações de alguma forma. O primeiro estudo é a edição de confiança do Trust Barometer da Edelman, de 2022, que ouviu mais de 1.000 pessoas em 28 países. Aqui no Brasil, o que os entrevistados disseram é que eles não consideram que o governo é capaz de solucionar todos os problemas locais sozinhos. É crescente a pressão sobre as nossas empresas para que elas também contribuam para questões como a desigualdade econômica, as mudanças climáticas, o acesso à saúde, a requalificação profissional e as injustiças sistêmicas. Essas mudanças, que nós chamamos de exógenas, desafiam os líderes empresariais a pensar sobre qual é a sua responsabilidade. Hoje a sociedade, de forma geral, e também muitos colaboradores esperam mais de suas empresas e das pessoas que lideram essas organizações. A segunda pesquisa, também recente, é a de tendências em gestão de pessoas em 2022, da GPTW, que apontou que o tema da transformação digital perdeu relevância para um outro tópico, um tópico que afeta a todos nós, o desenvolvimento das lideranças. Ao que me parece, depois de enfrentar uma série de transformações de negócio, agora as empresas de alguma forma estão mais focadas em refletir sobre como nós podemos construir um ambiente de trabalho emocionalmente saudável, justo e diverso. Uma das maiores autoridades em globalização, o professor da nossa escola, o professor Pankaj Ghemawat, afirmou recentemente que os líderes empresariais agora têm de se envolver com o que ele chama de um ambiente fora do mercado, composto por governo, grupos de interesse, a mídia e o público em geral. É interessante refletir que, historicamente, as interações com esses atores vinham a partir de uma reflexão posterior ao estabelecimento da estratégia. Mas hoje não, elas parecem mais essenciais de alguma forma e contam com o controle ativo das ONGs e da mídia social. Quem falhar em se readequar para esses novos tempos poderá enfrentar grandes resistências, como nós temos visto agora nesse fenômeno do Great Resignation, a grande renúncia. Encontramos uma imensa onda de pessoas que pediram demissão porque não quiseram retomar o trabalho e o modelo de trabalho que existia antes da pandemia, ou porque não gostaram das propostas que estavam sendo feitas de retomada por as suas lideranças. Independente do espectro que olhamos, quando enxergamos a nossa realidade, podemos sair com essa impressão de que as coisas não estão indo bem. Mas hoje eu gostaria de propor um exercício diferente a você. E se essas dificuldades que estamos enfrentando servirem como uma oportunidade para tornar as nossas empresas ainda melhores do que elas eram antes da pandemia? Nós temos a tranquilidade de fazer essa reflexão junto com você hoje. A nossa escola é uma escola que foi fundada por executivos para executivos. E o IESE Business School nasceu em 1958 em Barcelona e o Easy Business School foi fundado em 96 aqui no Brasil. Em 2002 essas histórias se uniram e desde então nós mantemos uma forte relação de confiança que nos impulsiona a compartilhar de uma mesma missão: desenvolver líderes que desejam ter um impacto profundo, positivo e duradouro nas pessoas, empresas e na sociedade.
por meio da excelência profissional, da integridade e do espírito de serviço. A nossa vocação, desde o princípio, é desenvolver líderes empresariais que carregam uma forte bússola moral e que acreditam que a liderança é um exercício de serviço ao outro e de fomento ao bem comum em nossa sociedade. Pensando hoje como gestores, gostaria que vocês refletissem sobre o que poderíamos fazer de diferente do que estamos fazendo hoje. Será que existem formas de ser mais efetivos? Hoje apresentarei a vocês 3 capacidades que nós acreditamos que são urgentes para mudar a gestão atual, recriar a nossa empresa e desenvolver líderes melhores. A primeira capacidade é a que nós chamamos de uma gestão centrada na pessoa. É daí que surgiu o nome dessa conferência, PESG. Nós gostamos de colocar o P de people, de pessoas, para que a gente possa refletir mais profundamente sobre a importância desse tema. O management é uma ciência relativamente jovem, de 100 anos, e que sempre se apoiou muito nas ciências econômicas. Qualquer um de nós aqui que fez algum curso de aperfeiçoamento executivo nos últimos 30 anos aprendeu teorias e modelos que são ensinados até hoje. O fato é que essas suposições feitas por pesquisadores são hipóteses que ajudam a tornar a realidade um pouco mais simples. E mesmo que nós consideramos que elas sejam válidas, nós precisamos alertar que elas são reduções que não explicam a complexidade do nosso mundo real. Quando nós generalizamos resultados através de modelos, aquilo passa a valer para todas as pessoas. Se trabalhamos assim, atuamos na média, com suposições que valem para todos, para a massa. No marketing, por exemplo, aprendemos o valor de buscar a diferenciação, de tentar se aproximar de clientes, compreender profundamente as suas necessidades para encontrar nichos. Com a tecnologia que nós temos hoje, já podemos aumentar esse zoom e sair dos nichos para uma microsegmentação e a tentativa de desenvolver produtos e serviços para cada indivíduo. Na gestão de pessoas, nós enfrentamos o mesmo dilema. Podemos utilizar modelos gerais feitos para a massa ou buscar implementar uma gestão centrada na pessoa. Toda categoria é útil, mas ela não representa plenamente o que aquelas pessoas realmente são. As pessoas que trabalham conosco, elas são reais. É a Gabriela, o Ricardo, a Flávia, a Cristiana. Cada um deles tem os seus gostos e habilidades. Cada um é um indivíduo único e irrepetível. O seu valor não se esgota naquilo que ela faz ou deixa de fazer. Este social do S precisa ser bem feito, ele deve fugir dos modelos prontos. O social, na verdade, ele deve ser individual. E quando as nossas empresas são muito hierárquicas, elas não fomentam essa gestão mais pessoal. Eu não sei se vocês sabem, mas hierarquia e a caça são palavras parecidas. A caça, de alguma forma, é feita para isso, para que a gente não se contamine. E hierarquia também pode criar essas distâncias. Isso permite uma gestão feita de cima para baixo. Mas será que essa é a forma mais sustentável que nós temos para cultivar as relações? Os modelos criam essa falsa sensação de segurança. Oferece uma via aparentemente comprovada para que a gente possa generalizar a nossa praxis de gestão. Mas eu garanto que você, assim como eu, já se deparou com a dura discrepância entre aquilo que nós projetamos e o que foi realmente implementado. As políticas são modelos, a implementação é o mundo real. Um mundo mais complexo e muito mais rico. E eu encorajo vocês a buscar uma forma de implementar essa gestão de forma mais próxima, não desenvolvida para as massas, mas desenvolvidas para cada pessoa. Precisamos olhar para cada pessoa e criar um espaço que permita que ela cresça e floresça a partir daquilo que ela é. Nosso professor Carlos Liano, de uma escola irmã do IPAD, gostava de brincar com a palavra EVA. Para ele, a empresa não devia só ser capaz de comprovar o seu Economic Value Added, mas o seu Human Value Added. A nossa gestão depende de uma liderança capaz de reconhecer a beleza e a força da pluralidade, da diversidade. E é isso que aqui no Easy nós chamamos de multiversidade. O CEO da Best Buy, Hubert Joly, foi responsável por fazer um importante turnaround em uma das maiores varejistas de eletroeletrônico do mundo. Ele acabou de lançar um livro bastante interessante chamado The Heart of Business.
E nesse livro ele afirma que uma gestão centrada na pessoa independe do tamanho da empresa. Podem ser 10, 100, 1000 ou 100 mil pessoas. Se nós tivermos uma boa liderança, podemos encontrar formas de desenvolver um ambiente de multiversidade. Eu sei que muitos de vocês podem estar pensando, mas isso dá muito trabalho. E é verdade. Por isso que precisamos desenvolver uma segunda capacidade. A segunda capacidade é a tentativa de mudar o que nós estamos fazendo. É buscar fazer diferente. A quem compete as ações de investimentos em PESG? De que forma a empresa deve se envolver nessas questões sociais, ambientais e de governança? Um dos nossos professores, Jordi Canals, que foi o reitor do IESE durante 14 anos e atualmente é o professor responsável pelo nosso Centro de Governança Corporativa, separa a responsabilidade corporativa das empresas em 3 níveis. O primeiro nível está relacionado à nossa missão. Cada organização existe para produzir ou vender bens e serviços que trazem benefícios para seus clientes. Se isso for bem realizado, ela poderá perpetuar-se no tempo através do valor econômico que ela gera e da contribuição que ela dá para o desenvolvimento pessoal e profissional dos seus colaboradores. O segundo nível é a responsabilidade da empresa com os grupos com o qual ela interage. Normalmente temos fornecedores, parceiros, atuamos em comunidades. E por último, nós temos as dimensões sociais, que podem não estar diretamente realizadas com a nossa atividade, mas que também são muito importantes. Nós entendemos que devemos ter atenção para não assumir responsabilidades, de terceiro nível, por exemplo, que colocam em risco as nossas responsabilidades primárias, ou até mesmo as secundárias. É necessário que as nossas metas de ESG contribuam para a construção de valor da minha empresa. Elas não podem ser apenas uma forma de gerar um bom valuation de curto prazo ou uma forma de cumprir exigências mercadológicas que geram boa propaganda. Nós acreditamos que as ações de ESG e a melhoria do nosso ambiente devem partir das empresas e precisam estar muito alinhadas com a sua identidade e com a sua estratégia atual. Infelizmente eu digo isso porque nós estamos vendo muitas empresas adotando uma cultura de cartilha, de checking point, que acaba incentivando a adoção de ações cada vez mais padronizadas. Muitas delas indicadas por analistas e consultores externos que utilizam benchmarks de setor como indicação para o que deve ser feito. Interessante uma pesquisa publicada pela Harvard Business Review em outubro de 2020, que verificou a variedade e a diversidade de ações de ESG entre o ano de 2012 e 2019. É surpreendente, a variedade não aumentou, ela diminuiu. Em outras palavras, as empresas estão cada vez mais comprometidas com as mesmas ações de sustentabilidade, as mesmas atividades de governança, e assim elas falham, porque não se diferenciam e não fazem aquilo que realmente faz sentido para elas. Os benchmarks e as melhores práticas também são modelos. Precisamos ter muito cuidado para não fazer mais do mesmo e gastar dinheiro e investimento que no final do dia podem não trazer os benefícios que nós necessitamos para os nossos stakeholders. Um dos nossos principais pesquisadores da área de governança corporativa, o professor Colin Mayer, da Grã-Bretanha, escreveu um livro muito interessante chamado Prosperity. Nesse livro ele nos relembra que o que é adequado para um país, indústria ou empresa não é necessariamente adequado para outros. Existem muitas diferenças sociais, econômicas, políticas e culturais. Da década de 80 para cá, nós já tivemos como referências o Japão, os Estados Unidos, a Inglaterra, países que eram cases da boa gestão corporativa.
Agora algumas pessoas falam dos países escandinavos. Você consegue imaginar qual é o nível de semelhança que existe entre a realidade do Brasil e da Dinamarca ou da Suécia? A gestão de empresas e também a gestão de pessoas, ela é muito mais arte do que ciência. Infelizmente, não existe um modelo pronto que é capaz de abarcar todas as empresas de uma vez. O que nós devemos implementar depende da época, do país, do setor, da história dessa empresa, a sua cultura e de quem está realizando aquilo naquele momento. Pensar as ações a partir da realidade, da minha identidade corporativa, existe uma forte capacidade de gerir o que nós chamamos aqui de tensão criativa. Eu gosto de lembrar aos meus alunos que um ambiente de multiversidade, mais plural, diverso, é um ambiente onde iremos encontrar o conflito. Eu sei que aqui no Brasil nós temos uma certa resistência com essa palavra. Sempre que pensamos em conflito, logo acionamos um gatilho negativo que nos remete à agressão, à falta de respeito ou algo mais pesado. Lá atrás, quase 20 anos atrás, já na comunicação social na faculdade, eu entendi que cada pessoa é singular. Ela porta uma visão de mundo pessoal, a partir daquilo que ela é. As nossas diferenças não estão apenas no nosso estilo de vida, ou externamente, ou nas escolhas que fazemos, ou até o que fazemos com o nosso corpo. Quando nós olhamos lá mais fundo, dentro de cada indivíduo, existe uma visão única. E é por isso que a divergência ela vai acontecer. E o conflito é isso, é divergir. Lidar com a diferença exige um interesse real pelo outro. Se eu me importo verdadeiramente com alguém, eu respeito a sua forma de ser e a sua visão de mundo peculiar. As nossas diferenças criam essa tensão criativa, sadia, que nos ajuda a repensar aquilo que vemos, o que somos e o que fazemos. Um ambiente em que as pessoas não se corrigem, não se apoiam ou não conflitam, não é um ambiente capaz de lidar com essas exigências que nós temos de diversidade no nosso tempo. O que permite esse convívio plural e respeitoso é a terceira capacidade: conectar propósitos. Cada vez mais, as empresas estão colocando o propósito em sua estratégia. O propósito é a razão de ser de uma empresa, que expressa as suas necessidades, as necessidades de clientes que ela deseja atender, de uma forma lucrativa, sustentável e com impacto positivo em todos os seus stakeholders. E aqui eu destaco a importância da intenção por trás da ação. Vejam que para que a nossa empresa se torne melhor do que ela era antes da pandemia, não basta só o que nós fazemos externamente, mas principalmente o porquê fazemos. Eu vi pessoas em uma convenção de vendas discutindo como as ações de ESG iam servir como um excelente material de marketing. Ora, nós estamos fazendo aquilo porque é bom e necessário? Está conectado com aquilo que somos como empresa? Ou porque simplesmente queremos utilizar aquilo como um meio para nos vangloriar? O Max Kissel, fundador e idealizador do Instituto de Desenvolvimento de Investimento Social, nos alertou uma vez que as empresas, ao realizarem seus trabalhos sociais, devem entender primeiro o que as pessoas das comunidades querem e aproveitar as capacidades que já estão instaladas ali. Nós não deveríamos apenas oferecer o que achamos que elas precisam. Ou pior, refletir sobre qual ação que vai gerar a melhor repercussão. Também internamente, olhando para dentro da empresa, nós temos que avaliar qual o significado do propósito para as pessoas da minha empresa. Uma empresa que tem um propósito especial e que leva a sua cultura e os seus valores a sério, precisa contratar pessoas que também tenham essa sede em comum. Você, profissional de RH, gestão e talentos, tem uma missão muito especial e uma vocação estratégica de contribuir para garantir esse fit de propósitos,
o propósito organizacional e o propósito pessoal. Este casamento ele é especialmente importante nos casos das pessoas que atuam como líderes, porque são essas pessoas que no dia a dia mobilizam, cultivam, desenvolvem, motivam as outras pessoas internamente. E eu entendo que existe uma dificuldade real de conjugar alinhamento de valores com a performance individual. Mas ao contrário do que pode parecer, nas organizações e equipes que eu conheci de melhor performance, elas só atingiram esse nível de excelência porque garantiram, em primeiro lugar, um forte alinhamento de propósito. Nós precisamos aprender a criar um ambiente de trabalho diverso, onde as pessoas possam dar o melhor de si, conectando propósitos, conectando-se de uma forma muito mais profunda. O Instituto Gallup já há muitos anos realiza algumas pesquisas interessantes que demonstram a diferença de desempenho entre uma pessoa que está fazendo aquela atividade comprometida, motivada, e outra que está fazendo aquilo porque alguém a mandou fazer. E mais, quanto mais nós dependemos da capacidade criativa dessas pessoas, maiores serão as discrepâncias de desempenho. Para conectar propósitos, nós precisamos de coerência. Como líderes, precisamos ser reconhecidos por fazer aquilo que nós pregamos aos outros. Como nós estamos significando o valor do trabalho? O que as pessoas significam para a sua empresa? O que elas significam para você? Aqui no Easy, eu encontro muitos alunos que me dizem que têm feito grandes coisas muito importantes, que têm poder na empresa para mover as coisas, que ganham muito dinheiro, mas eles confessam que muitas vezes eles não se sentem plenamente realizados. Parece que algo está faltando. Você já parou para se questionar qual é o projeto de realização das pessoas que trabalham com você? Você conhece e tem certeza qual é o seu? Essas perguntas deveriam ser feitas sempre, porque todas as pessoas estão em busca de alguma coisa. E se elas não sabem, é o nosso dever ajudá-las. Mas para isso é importante ter uma intenção legítima, porque senão esse propósito corporativo pode se tornar um mero instrumento para manipular comportamento. Eu sei. Eu espero que essa reflexão tenha ajudado você a enxergar que não existem atalhos simples para moldar as nossas empresas em organizações melhores. A crise que nós enfrentamos ela é realmente desafiadora, mas ela traz uma oportunidade única. Repensar o governo das nossas empresas. As pressões pelas mudanças nas práticas de gestão e no papel de liderança frente aos novos desafios da sociedade vieram para ficar. Pode parecer muito difícil para você ter de reconfigurar toda a empresa, mas não se esqueça, diante de toda essa crise multifacetada, o problema mais urgente que nós estamos enfrentando é que precisamos primeiro de bons líderes para implementar boas práticas de gestão. Mais do que modelos, precisamos de pessoas melhores. Mais do que modelos de governança, precisamos de governantes melhores. Se essas três capacidades que apresentei hoje a você, a gestão centrada na pessoa, a busca de tentar implementar ações diferentes e esse esforço de conectar propósitos fizeram algum sentido para você, nos procure. Vamos continuar essa conversa e quem sabe trabalhar juntos para preparar os seus líderes para o futuro.